Olha a importância aí de manter a saúde animal, não é mesmo? Agora, em Goiás, quem tem criação de bovinos, bubalinos, equídeos, caprinos e ovinos devem estar atentos à temporada de imunização. Essa é a última etapa da vacinação obrigatória e o prazo foi prorrogado para o dia 25 de junho. A campanha deve atingir até 119 municípios classificados pelo alto risco para a doença. Vamos então saber dos detalhes com Nara Cristiane Silva de Souza, que é coordenadora do Programa Estadual de Controle da Raiva dos Herbívoros, lá da Agrodefesa em Goiás. Seja muito bem-vinda, uma boa noite. Nós tivemos um probleminha na comunicação com a Nara Cristiane e ela vem trazer para a gente sobre essa campanha da vacinação em 119 municípios goianos, né, a preferência ali para que realmente possa erradicar a suspeita, né, de raiva dos herbívoros. Mas parece que já retomamos o contato com ela. Olá, Nara Cristiane, seja muito bem-vinda, uma boa noite. Importantíssimo que o produtor preste atenção nesse prazo. Realmente, a saúde animal, como nós mostramos, às vezes está na ração, mas nesse caso, a vacinação vai colaborar e muito para manter esses animais saudáveis, robustos, né? Isso, boa noite. A gente sabe da importância, né, que é a vacinação e principalmente pensando na raiva, que é uma zoonose que pode ser transmitida para o ser humano, né? Então, a gente tem uma preocupação maior, e principalmente nos 119 municípios do estado que são considerados de alto risco, né? Então, a gente está aí, como a gente teve problemas com as vacinas, a falta de vacinas, na verdade, no mercado, então a gente resolveu prorrogar a compra da vacina, que se encerraria agora dia 15, a gente prorrogou até o dia 25, para que a gente consiga atingir um maior número de animais imunizados, para a gente não ter uma preocupação tão grande, já que a gente sabe que o vírus ele é circulante e às vezes a vacina é a única forma de impedir, né, que a doença se instale. Pois é, Nara, e é fundamental esse trabalho, que ele seja planejado, estratégico, né, para que justamente, como você bem pontuou, nesse momento que houve esse déficit de vacina, né, pudesse correr atrás da aquisição de novos produtos, mas já sabendo onde agir, onde atuar especificamente para justamente fazer essa cobertura total no estado de Goiás, né? Isso. A gente sabe que houve, na verdade não houve, vamos deixar claro, que não houve a falta da produção da vacina. O que a gente sabe é que ocorreu vamos dizer, usar uma linguagem bem simples, houve uma falta de organização na distribuição dessas vacinas. Então, algumas regiões ficaram prejudicadas porque não chegou a quantidade ideal, né, de vacina que precisava naquele local. Mas a gente já entrou em contato com o Ministério e a resposta que a gente teve é que ainda essa semana, a gente já está hoje quinta-feira, mas a gente acredita que até segunda-feira o Ministério da Agricultura ele está liberando 12 milhões de doses de vacina para o Brasil inteiro. Como a gente já teve uma boa parte, mais de 57% do nosso rebanho já foi imunizado, né? Lembrando que são dos 119 municípios, então a gente acredita que com mais esses 10 dias de prorrogação, a gente consiga imunizar todos os animais que ainda não conseguiram, dos produtores que ainda não conseguiram comprar essa vacina. Pois é, e Nara, é possível o produtor, de repente,
ter com um olhar mais atento, ele perceber, de repente, um comportamento diferente desses animais e, assim, a manifestação, talvez, dessa doença? Ou, nesse caso, né, eu acho que a agrodefesa, embora também faça essas visitas e tudo, é preciso que o produtor que está ali no tete-a-tete com a sua produção venha a fazer comunicados, né? Sim, é muito importante, vale muito a pena ressaltar isso, que o produtor ele deve notificar a agrodefesa sempre que ele perceber que o animal está com alguma sintomatologia nervosa, ou mesmo, não vamos falar só na raiva, vamos pensar em todas as doenças que são obrigatoriamente a notificação, né, como a febre aftosa, como agora a gente está falando tanto aí da influenza aviária. Então, se os animais, o produtor é a peça-chave para a gente, porque ele está, como você mesmo disse, ele está ali tete a tete, então ele sabe quando o animal dele está apresentando algum comportamento anormal, né, que está fora do padrão. Então, é importantíssimo e a gente conta muito com o produtor para que ele faça essa notificação, porque só assim a gente tem tempo hábil para agir rapidamente, né, e impedir que essa doença se espalhe ou que, principalmente a raiva, que ela possa acometer o produtor. E assim, muito, muito importante, percebeu que o animal está com um comportamento diferente, está andando com um andar cambaleante, está mais nervoso, não está conseguindo comer ou beber como ele normalmente faz. Não toque nesse animal, não tente manipular, não pense. Às vezes os produtores acham que o animal está engasgado e aí quer tentar desengasgar esse animal, e isso também é um dos sintomas da raiva. Então, assim, não manipule, entre em contato imediatamente com a agrodefesa para que as medidas sejam tomadas, né, e não corra risco de se contaminar, sabendo que a raiva é uma doença com uma alta letalidade, ou seja, a mortalidade é muito alta, e o produtor ele se contamina tentando desengasgar o animal, vamos dizer assim. Então, é muito importante que ele faça a notificação, porque nós, na agrodefesa, temos técnicos treinados e habilitados para fazer esses atendimentos, para fazer coleta de material, se o animal já estiver morto, né, para encaminhar para o laboratório e confirmar se é ou não a raiva. Então, isso é muito importante, a gente deve frisar muito isso, para que o produtor notifique o mais rápido possível e que ele não tente fazer um tratamento achando que o animal está engasgado ou que é alguma doença que ele machucou e por isso deitou e não consegue levantar. Então, a gente preza para que qualquer anormalidade, qualquer sintoma que o animal apresente, que fuja do padrão normal, que ele entre em contato com a gente na agrodefesa para a gente poder tomar as medidas cabíveis. Agora, Nara, só para a gente encerrar, mas deixando bem claro, houve essa prorrogação da vacinação obrigatória para o dia 25 de junho, mas também há um prazo para declaração, que é justamente com base nessa imunização, né? Então, quer dizer, o estado de Goiás é uma referência na sanidade animal e assim deve permanecer, por isso é importante que não só vacine, mas também cadastre no prazo correto, né? Isso. A gente tem, nos 119 municípios que a vacinação ainda é obrigatória, essa é a nossa última vacina obrigatória nos 119 municípios. Se você me permite, eu vou frisar muito isso, não vai ser proibida a vacinação. A vacinação, ela continua valendo. Qual o produtor que achar que deve imunizar o seu rebanho, ele deve imunizar, a gente sempre diz isso. Mas nos outros municípios que não é obrigatória a raiva, é obrigatória a declaração do rebanho, né? Então, até o dia 30 de junho, que é o último prazo para que o produtor faça, nos 119 municípios, faça a imunização dos animais, e no restante dos municípios do estado de Goiás fica obrigatório
a declaração de rebanho, aonde ele vai colocar os animais que morreram, ele vai fazer a evolução dos animais que estão mudando de faixa etária, e nos animais de 0 a 12 meses, ele vai classificar esses animais de acordo com o mês de nascimento. Então, se ele tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, ele vai fazer essa classificação até o dia 30. Tá aí, fiquem alertas, né? Porque a questão é de saúde pública, da saúde animal, né? Nessa contaminação. É importante demais, não só o estado de Goiás, mas outros estados também o pessoal tem que acompanhar de acordo com os órgãos de proteção. Nara Cristiane Silva de Souza, que é coordenadora do programa estadual lá no estado de Goiás, muito agradecido pela sua participação aqui com a gente e qualquer outra novidade, qualquer outro comunicado, por favor, pode contar com a gente. Muito obrigada pelo atendimento de vocês. E da mesma forma, nós estamos aqui à disposição de vocês quando precisarem ou tiverem algum assunto que seja pertinente ao agronegócio e à agropecuária. Nós estamos à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite.